Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Ezequiel, capítulo 1. O chamado de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzo, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, como fogo envolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como a cor de ambar, que saía no meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos. Também cada um deles 4 asas. Seus pés eram pés direito. As plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E brilhavam com uma cor de cobre polido. E tinha mãos de homem debaixo de suas asas, dos 4 lados. Assim todos os 4 tinham 6 seus rostos e suas asas. Unia suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham rosto de leão. Do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi. Também tinha rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, os seus aspectos era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes iam e vinham, à semelhança de um clarão de relâmpago. E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor da turquesa, e os 4 tinham uma mesma semelhança aos seus aspectos, e a sua obra era como se tivessem uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. Essas 4 tinham seus aros cheios de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte dele, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia um semelhante do firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras asas, 2 asas, que os cobriam de outro lado. Andando eles, ouviu o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima de suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem na parte de cima sobre ele. E via com uma cor de ambar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi com uma semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, com o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia de chuva, assim o aspecto do resplendor ao redor. Este era o aspecto de semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto,
Eu ouvi a voz do que falava.